Meu nome é Jonathan, tenho 35 anos, casado, pai de 2 filhos lindos, casado com essa esposa maravilhosa. Sou esposa do Jonathan, Letícia Tavares, tenho 31 anos, sou mãe de 2 príncipes, né? Um de Caleb de 5 anos, o Gael de 1 aninho. Moramos no Guarujá, né? Cidade litoral. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, cuidando de crianças, né? Que eu adoro crianças, então comecei a trabalhar com 14 anos. Aos 16 já fui trabalhar em empresa tradicional, né? Fechar a carteira assinada, e trabalhei lá até os meus 18 anos. E aí foi onde eu saí. Sempre fui muito sonhadora, sempre pensei muito grande, sempre quis ser diferente, né? Não ser igual às outras pessoas. Então sempre busquei aprender para ter o meu próprio negócio, mas não conseguia, então eu era sujeita ao tradicional. E aí quando a gente teve a oportunidade, né, a gente conseguiu abrir uma empresa, uma boutique de roupa feminina, e foi bem legal. Sou formada em administração, então queria administrar algo na minha vida. Não deu muito certo, mas a gente tentou. Bom, eu comecei cedo, né? Com 15 anos eu estava trabalhando já. Eu estava trabalhando, tinha um programa social na cidade onde eu moro, chamado Camp, não sei se tem nas outras cidades, São Paulo. E lá era tipo um negócio meio de exército e tal. E fui pra lá, aprendi bastante coisa, né? Mas uma origem bem simples, e fiz um monte de entrevista, um monte de empresa. Acho que eu fiz umas 7 entrevistas. Cara, não passei em nenhuma, eu fiquei preocupado. Eu falei, meu, tem uma coisa errada comigo. Aí eu fui falar com a mulher e, por coincidência, na última entrevista eu passei. Eu acho que faltou só eu falar com a mulher. E aí eu passei e fui trabalhar num hotel 5 estrelas na cidade do Guarujá. Um hotel bem bacana, chamado Casa Grande. E lá eu trabalhei durante 18 anos, né? Comecei lá tirando xerox. Aí depois teve o exército, né? Aí tive que dar uma pequena pausa. E nessa pequena pausa eu fiquei meio que sem trabalho, mas eu tinha uma porta aberta lá por ter um bom relacionamento com o pessoal. Demorei um pouquinho, mas depois eu voltei pra lá, e esse meio termo que eu fiquei sem trabalhar, eu tive uma brilhante ideia. Eu falei, vou vender água na praia. Com muita vergonha, mas me ajudou bastante. Depois, em várias coisas de timidez e tal, eu fui vender água na praia. E eu comecei meu negócio com 2 fardos de água, só que eu não tinha o dinheiro pro gelo. Aí eu peguei a água, coloquei numa garrafa de 2 litros e congelei. Aí peguei uma baia e fui pra praia. Aí fiquei 15 minutos com aquele isopor do lado e falando assim, meu Deus. Aí eu comecei, olha a água. Aí, olha a água. Aí daqui a pouco, olha a água. Aí veio uma pessoa e comprou. Falei, opa. Aí eu comecei a gritar mais alto, olha a água, olha a água. E aí eu fui vendendo. E aconteceu uma coisa que eu nunca esqueci, cara. Aí, olha só, né? Eu morando na cidade, eu falei, pô, eu tinha vergonha de encontrar as pessoas, né? E aí eu vendendo água na praia, e tinha uma mulher chamada Luciana, que ela trabalhava de telefonia no hotel, né? Ela falava inglês e tal, e tipo, ela sempre falava um monte de coisa bacana pra mim. Aí ela tava no guarda-sol na hora que eu cheguei pra vender a água. Ela, Jonathan, você tá vendendo água? Nossa, cara. Naquele dia eu falei, meu Deus, descobriram que eu tô vendendo água. Mas só que aquilo foi bom, cara, quebrou o gelo. Aí eu consegui voltar pro hotel. Aí eu voltei numa função chamada steward, negócio de lavar panela e tal. Tem um nome bonito, mas a função é bem... Você recolhe lixo, lava panela. Aí fui pro restaurante, trabalhei um tempo. Aí depois tive a oportunidade de fazer uma faculdade. Fiz uma faculdade, Isso foi durante o processo de 18 anos. Fiz faculdade e tal. Eu tive 9 promoções depois que eu retornei pro hotel. Aí eu finalizei como supervisor de eventos. Foi quando eu tive contato com um negócio de network marketing, né?
E achei bem diferente. Foi uma empresa americana. Aprendi bastante coisa boa lá. E aí foi onde entrou que a gente tinha ideia de abrir um negócio e tal. E aí eu abri a loja de roupa, como a gente falou. E, cara, foi bons 3 primeiros meses, mas a gente não tinha informação para fazer um negócio bacana. A gente vendia, ficava feliz e não fazia reposição. Gastava o que vendia e não fazia reposição de estoque. A gente não tinha muita experiência, a real é essa, né? Uma origem bem simples e era um negócio novo. Surgiu a oportunidade e a gente aproveitou. Mas experiência na área a gente não tinha nenhuma. A gente conseguia vender, mas os clientes exigiam muito, então a gente vendia, gastava e aí não tinha como suprir o estoque de novo, né? Não tinha capital de giro. E a gente conseguiu ficar só 2 anos com a loja aberta. Nós estávamos procurando algo, abrimos negócio e tal. E por que a gente abriu o negócio? Porque a gente estava buscando algo. Primeira coisa, liberdade e tempo de qualidade, né? Eu vi o meu pai trabalhar a vida toda. E era uma profissão muito difícil, estivador, né? A profissão carrega muito peso. E através dessa profissão ele contraiu uma doença cardíaca. E, cara, ao final, eu nunca passei fome, mas já passei necessidade de algumas coisas. E essa passagem do meu pai, eu vendo tudo isso, eu falei, pô, eu preciso buscar algo que não venha a ser o mesmo tipo de vida que eu vi que aconteceu com meu pai e com a minha mãe, né? Então foi por conta disso que eu tomei a decisão de não seguir a regra do jogo que sempre foi colocada para todo mundo. E a gente sempre sonhou muito, né? Então, assim, fazendo o que a gente fazia, a gente não ia conseguir realizar todos os nossos sonhos. Eu já estava grávida na época, né? Então, assim, os nossos pais nunca deixaram faltar nada pra gente, deram um básico pra gente. E a gente queria proporcionar pro nosso filho uma vida que a gente não teve, né? Uma vida com qualidade. A minha preocupação era ter bebê e ter que trabalhar, não poder desfrutar da infância dele, né? Do crescimento dele, acompanhar todas as fases. E aí a gente falou assim, poxa, eu preciso de algo que vai me trazer esse tempo de qualidade, né? E que junto com isso vai fazer com que a gente realize os nossos sonhos, né? E aí quando a gente quebrou, eu falei, eu não quero voltar pro tradicional porque eu sei que ali não vai fazer com que eu realize os meus sonhos. E aí eu sempre também vendi alguma coisa, né? Sempre procurei vender alguma coisa. Até que numa virada de ano a gente foi vender rosas na esquina de casa. Porque o pessoal lá no litoral tem muito esse costume, né? De comprar as rosas. E em uma noite eu fiz R$2.000. Eu falei, poxa, esse é o caminho, né? A gente precisa empreender, mas a gente precisa achar algo que esteja linkado aos nossos valores e nossas crenças, para que a gente tenha um tempo de qualidade, realize os nossos sonhos e possa desfrutar da nossa família, crescer e proporcionar uma vida com qualidade para os nossos pais, né, para os nossos irmãos, para todo mundo. Ser a referência na família, né, a base familiar ser a gente. E aí a gente foi em busca de algo novo, né, a gente foi em busca de achar, a gente sempre procurava, pesquisava alguma coisa diferente que linkasse ali, que estava junto com os nossos valores mesmo. Tava numa loucura de correria e tal, e teve um dia que um cara chamado Antônio Borges, ele me fez uma ligação e falou assim pra mim, Jonathan, eu te convidando pra uma reunião. Eu falei, pô, beleza, e era um cara que era da mesma igreja que a gente, né? E foi bem engraçado que no dia eu não sabia pra onde eu tava indo, mas eu tava indo, por conta de confiança que eu tinha nele. Chegando lá, a gente participou de um encontro e eu não entendi muito o que foi falado lá, né? Eu entendi que você poderia criar equipe e através dessa equipe você poderia ter ganhos, ponto. Só que me chamou a atenção no dia, tinha uma senhora chamada Josefa Cardoso. Ela falou que tinha ganhado R$12.000, mas isso eu tô falando
há 12 anos atrás, eu acho. Eu tomei um susto. E, tipo, eu falei assim, meu, eu fiz faculdade, pós-graduação. Cara, como isso, sabe? Eu fiquei assustado. Aí, como que um negócio simples poderia proporcionar algo assim bacana para uma senhora de idade e poderia transformar a vida de uma pessoa, né, do absoluto zero. Então foi como eu conheci o negócio. A gente Se casou nesse dia. Ele conheceu primeiro e aí ele me chamou, me levou numa pizzaria e aí a gente falou assim, agora a gente vai assinar o nosso certidão de casamento. A gente era noivo. Aí eu olhei pra ele e falei assim, como assim? É porque era um contrato, tinha o primeiro titular e o segundo titular. E aí a gente casou nesse dia. Eu conheci o negócio assim. Na época eu não me interessei muito, porque pra mim eu não conhecia, era algo novo, né? A gente foi pesquisando, foi conhecendo, conforme foi passando o tempo eu fui conhecendo um pouco mais, mas não era pra mim interessante ainda. E aí depois que ele foi fazendo, foi desenvolvendo, a gente começou a fazer uma empresa americana. Era muito bons os produtos, a gente usava, mas o negócio mesmo eu ainda não fazia. Acompanhava, apoiava, sempre estava junto, mas não fazia o negócio de fato. Foi em 2013 eu tive o primeiro contato com o Grupo Rinodê. E daí um amigo meu me convidou tal, e cara, eu fui de ônibus. Eu parei numa estação errada e eu acho que eu andei 3 estações para encontrar a Margarete, né? Aí chegando lá, a gente sentou numa padaria, ela mostrou o plano, tal, lindo, maravilhoso. Na época, o André Robert estava viajando, ele não conseguiu mostrar o plano, porque eu vim no objetivo de falar com ele. E a Margarete mostrou o plano para mim. Cara, legal, mas falei assim, pô, eu vou estudar mais um pouco. Aí voltei pro litoral. Depois eu tive novamente um contato. Quem me mostrou o plano foi o Arnaldo Peixoto. Aí foi na sede do Grupo Rinodê, ele me mostrou o produto, falou do negócio e tal. Aí eu, bacana. E aí quando eu voltei, eu fiquei mais ou menos 1 ano e 8 meses para tomar a decisão. Pesquisei sobre a empresa, pesquisei sobre o negócio, pesquisei quem eram as pessoas. Cara, muito cético, queria ver como os negócios funcionavam, conheci as franquias, fui na fábrica mais de 2 vezes. A primeira que eu fui, foi até engraçado, que eu fui, era uma hora de almoço, não sei o que era, que eu não vi os funcionários. Então era um corredor, era a primeira fábrica, né, tinha um espelho. Só que eu vi as máquinas paradas, tudo, eu falei, tem uma coisa errada aí. Aí eu fui voltar outra vez e eu vi os negócios funcionando. Aí eu cheguei e abri pro cara que me levou na segunda vez. Pô, Jonathan, por que você tá voltando na fábrica? Eu falei, pô, meu, é porque na primeira vez que eu fui eu não vi ninguém trabalhando. Eu falei, meu, tem uma coisa errada nesse negócio. Na época que foi apresentado o Grupo Rinodê pra gente, a gente já tinha a loja. E a gente não conseguia tirar R$400 da loja pra nós, né, pra nossa família, pra gente comprar o básico que a gente precisava. A gente não conseguia isso. E aí foi apresentado pro Jonathan. E aí ele foi na fábrica, viu o plano com a Margarete. Aí ele chegou em casa e falou assim, Mia, você não acredita quem me mostrou o plano. Aí eu, quem? A Margarete, que já conhecia ela também, não tinha tanto contato, mas conhecia ela de uma outra empresa. Eu falei, ah, legal. E aí ele falou assim, vamos comigo? Eu falei, não quero ver. Não quero nem ver. Então no início, todas essas pesquisas dele, as visitas dele, ele foi sozinho. E aí ele falou pra mim, gente, eu vou fazer esse negócio. Ele tomou uma decisão, ele falou, vou fazer esse negócio e eu preciso da sua ajuda. Ou você me ajuda a desenvolver esse negócio no Grupo Rinodê, ou a gente fecha a loja e eu coloco toda a minha força aqui com você. E eu falei, tá bom, então vai lá, quando você bater uma graduação lá, que é o diamante, né, o tão sonhado diamante, eu fecho a porta da minha loja. E aí eu joguei o desafio, mas nesse tempo eu fui buscar em Deus uma resposta, né? Eu falava assim, poxa, eu tenho 23 anos, tô devendo mais de 120 mil reais, eu não posso mais errar, eu preciso de uma resposta, né? Eu preciso que Deus confirme que essa seja a última empresa
de marketing multinível que a gente vai fazer. Porque eu não quero ficar me aventurando, a gente tem um nome a zelar, né? E o meu nome não pode estar aí solto ao vento. Eu fui bem resistente no início, porque, como o Jonathan fala, né? Quem foi picado por cobra tem medo até de salsicha. Então, fui muito resistente. E eu falei, eu não vou fechar a loja, eu vou ficar com a loja, eu não tô conseguindo tirar R$400 aqui, mas eu vou continuar com ela. Né, tá entrando dinheiro, a gente pega ali pra comprar uma coisa ou outra, pra comprar alguma coisa pra criança, mas não vou fechar. E aí eu comecei a jornada em 2015, né? A gente começou a fazer um negócio. O começo foi muito rápido, muito rápido. Os resultados foram muito rápido mesmo. Eu não imaginava que ia tomar uma velocidade, né? E nessa época eu tava trabalhando no hotel, tinha a loja e tinha um negócio. Então era a minha renda C. Se tornou a renda B e hoje atualmente é a renda A. Em pouco menos de 2 meses, 45 dias. A gente conseguiu recuperar o apartamento que a gente tinha perdido. A gente conseguiu recuperar, pagar à vista, né? Foi. O carro que estava em busca e apreensão. E aí eu falei, essa é uma resposta de Deus. Essa empresa é a empresa que Deus colocou para mudar as nossas vidas. E aí fechei a loja, abaixei a porta, né? Já não estava tão bem assim, né? Abria de manhã, fechava pro almoço, abria à tarde, estava mais fechada do que aberta. E aí a gente colocou toda a força para fazer o negócio. Sabe quando eu tomei a decisão de fazer esse negócio e eu entendi o que é esse negócio? Foi do seguinte, a gente já era duplo diamante e a gente tinha guardado uma grana, né? Tinha guardado uma grana, tudo. A gente conseguiu fazer uma economia, tudo. A gente tinha 2 cartões com limites muito bom. Ela ficou grávida e no 4º mês de gravidez, né? A gente descobriu que a gravidez era de alto risco. Cara, e a gente não contou pra ninguém. Foi difícil. Eu tive acretismo placentário em 2.500 casos gestacional, uma gestante tem. E aí foi assim, a gente foi, né, trabalhando, eu em casa, ele na rua. A gente sabia que ia ter o dia da cirurgia, né, de fato, né? E foi bem difícil, cara, foi bem difícil, porque foi falado assim, sua esposa vai entrar, mas a probabilidade de não sair é muito grande. Como que vai ser, né? Porque na verdade eu pensava comigo, eu posso ir pro parto, né? Eu olhava pro meu filho mais velho, olhava pra mim as coisas em casa que a gente já tinha conquistado pouco, mas já tinha, falava assim, eu posso não voltar pra desfrutar disso. E aí foi, passou todo o tempo. Antes, na gestação, eu fiquei muito preocupada, muito nervosa. A gente conseguiu um bom médico no último mês. E assim, ele deu o preço dele. E faltava 1 mês pra gestação. Pra mim ter o bebê, né? E aí eu falei assim, poxa, pra mim era muito caro, né? A gente veio muito de família simples, então quando ele falou, eu falei assim, meu Deus, 1 mês, como que a gente vai conseguir? Mas a gente tinha um pouco guardado, tinha os cartões. E tudo aquilo que a gente tinha guardado, né? Os cartões. O André, a Margarete, o Denis me ajudou, a Rafaela, financeiramente. A gente juntou tudo, cara, ficou faltando R$4.000. Nem lembro, cara, eu sei que toda hora tinha que passar o cartão. E aí foi a cirurgia e, cara, foi um milagre ela tá viva, mas só que todo o recurso que a gente conseguiu foi através do negócio, cara. Então, naquele dia eu entendi que esse negócio é além do dinheiro, né? Eu consegui salvar a minha esposa
com o trabalho através do Grupo Rinodê. E no final de tudo, a gente viu que até mesmo que a gente tinha, que a gente conquistou com o Grupo Rinodê, que o dinheiro, na verdade, não pagou, né? Não paga a minha vida aqui hoje, né? Mas nos deu condições de ter um melhor naquele momento. E hoje a gente pensa também, né? Eu tenho os meus pais ainda, e eu penso muito neles, né? Poxa, se acontecer alguma coisa com eles hoje, eu posso dar uma assistência melhor para eles também, né? E tudo que o Jonathan fez, né, foi muito, pra gente foi muito, assim, a gente sofreu sozinhos, né? Porque ninguém sabia o que a gente tava passando. Bem difícil. Mas mesmo assim ele não deixava de estar na rua. Ajudando outras famílias. Nesse dia eu tava tão aéreo, cara. O Sandro Rodrigues me ligou. E ele ligou. Ele, Jonathan, sou o Sandro Rodrigues. Tá bom, legal. Cara, eu não tava entendendo nada. Dona Adelaide mandou mensagem. Mas depois desse dia que deu tudo certo, eu sei o porquê eu tô nesse negócio e eu sei o porquê eu tô fazendo essa empresa. E eu sei o porquê quando eu saio pra mostrar um plano ou falar do negócio, mesmo que às vezes as pessoas não aceitam, não tem receptividade pelo negócio, eu sei o que esse negócio pode proporcionar para a vida de uma pessoa. Eu tenho noção. Porque na nossa vida proporcionou, além do dinheiro, além do carro que eu ando, além do lugar que eu moro, além da qualidade de vida que eu tenho, proporcionou eu estar do lado da minha esposa. E eu vou dizer pra você que isso não tem preço. Então minha tomada de decisão não foi no duplo diamante, não foi no diamante. Foi quando eu entendi o real sentido que esse negócio pode te dar, em relação a te dar uma estrutura para que você possa ajudar de fato sua família, seus familiares e as pessoas que estão ao seu redor. Com toda essa dificuldade, com tudo isso, o Jonathan tá sempre na rua ajudando as outras famílias. Isso faz muito parte do meu propósito, né? A gente pegou muito isso dentro da igreja, de ajudar o próximo, de se doar pelo próximo. E ele, às vezes, deixava um pouquinho de cuidar de mim para poder cuidar da equipe, cuidar de outras pessoas. Hoje, né, a nossa equipe já movimentou mais de 16 bilhões, né? A gente acumulou aí mais de 800 mil reais já dentro do tempo que a gente tá nesse negócio. Mas isso pra gente não é o mais importante, né? O mais importante é a gente ver uma pessoa, uma senhora, uma mãe que sustenta o lar, chegar pra gente e falar assim, poxa, hoje esse mês eu fiz 3 mil reais de vendas. Isso pra gente não tem preço. Se você tá vendo esse vídeo e gostou dessa história, eu acredito que a pessoa que te encaminhou, ela percebeu que você ia se identificar com a nossa história. Conversa com ela, fala com ela, que eu tenho certeza que como isso nos ajudou, eu tenho absoluta certeza que vai te ajudar. Mas se de repente você tá assistindo esse vídeo, ninguém te mostrou nada, ninguém te falou nada, olha nos meus olhos e entende uma coisa. Eu tenho a direção aonde você pode mudar sua vida através do Grupo Rinodê. Tem uma frase que eu amo e ela
ela tem um sentido para mim muito importante. Essa frase é o seguinte: o mundo é redondo. O lugar que parece ser o fim pode ser o começo. Então, vem com a gente. Decisões mudam destino.